Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a Márcia Silva, a tia da classe de 8 anos, e vou estar nessa semana falando aí, né, com os nossos alunos da classe Samuel. É com muita alegria que eu tô aqui nesse vídeo, né? Tô morrendo de saudade aí dos meus alunos, né? E a gente tá aí no desafio, né, de decorar os livros da Bíblia, batendo a bola. Olha, vocês vão ter bastante tempo para isso, hein? E também estamos aqui, né, para não deixar vocês aí distante da palavra do Senhor. Então, a cada semana nós estaremos aqui postando uma lição. Semana passada foi a tia Giovana, né, que ela manda um beijo para vocês, a tia Débora. E essa semana sou eu. Vou estar aí falando com vocês da quarta lição. Nós estamos aprendendo sobre as parábolas de Jesus e eu vou falar sobre a parábola dá para confundir. Essa parábola, ela tá lá no livro de Mateus, né, no capítulo 13, do verso 24 ao 30. Ela fala da parábola do joio e do trigo, né? Então nós vamos estar aprendendo aí um pouquinho sobre o joio e o trigo. Vocês já aprenderam o que é parábolas, né? Que Jesus ele usava coisas do dia a dia para ensinar as coisas espirituais para os seus discípulos e para a multidão. Então, as parábolas nos ajudam a entender melhor a palavra de Deus. E essa de hoje dá para confundir. Então, nós estamos aqui, eu fiz uma figura, né? Não muito boa, mas vamos lá. Aí esse em amarelo seria o trigo, né? E o em vermelho o joio. Então, num campo de uma plantação, um senhor foi lá e plantou o trigo. Mas à noite veio alguns ladrões, salteadores, pessoas ruins, pessoas más, e semeou no meio do trigo o joio. E aí cresceu junto com o trigo. Vamos ver o que diz a Bíblia sobre isso? Vamos lá, vamos ler lá então em Mateus, capítulo 13, versículo de 24 a 30, sobre a parábola do joio e do trigo. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo? Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimados, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Então, nessa parábola, Jesus ele nos ensina sobre o seu reino. E ele compara o reino dos céus como um agricultor que semeou a boa semente no seu campo. Então, nós vemos que ele foi lá no campo, né? E plantou o trigo. Mas, à noite, veio um inimigo e foi lá e semeou junto com o trigo o joio. E o joio é algo que sufoca, que não nos deixa crescer. O joio, ele atrapalha a plantação. Ele é uma erva daninha, né? Que a gente fala, é um mato que prejudica a plantação. E quando cresceu o trigo, o joio foi crescendo junto. E ficou difícil de separar o que era trigo do que era joio. E os agricultores foram até o seu senhor e disse, né? Quer que a gente arranque o joio porque ele está atrapalhando? E o senhor disse não, deixe crescer juntos. Quando crescer, nós arranquemos tudo, separamos o trigo do joio. E assim também
né, Jesus estava ensinando para os discípulos que a nossa vida é semelhante a esse campo. O que significa esse campo? Onde é plantado a boa semente? É o nosso coração, que nós vamos à igreja, nós recebemos a palavra do Senhor e a semente, a palavra do Senhor vai ali tomando conta no nosso coração. E nós temos que cuidar, porque de repente vem o inimigo e começa a colocar dúvida no nosso coração. Olha, você não deve obedecer a mamãe. Olha, você tem que pegar a coisa do seu amiguinho na escola. Você tem que esconder isso. Você tem que contar mentira, porque aí você tem vantagens, né? E isso vai tomando conta do nosso coração. Se nós não cuidarmos disso, essas coisas ruins são o joio, são pessoas que nos ensinam a desobedecer a palavra do Senhor. Mas quando essa semente boa do trigo, ela cresce, ela dá, né, uma farinha maravilhosa, onde a gente faz bolos, tortas, doces, pizza, que é uma delícia, que eu tô morrendo de vontade, né? Mas a gente não pode sair, mas dá para pedir e pegar, né, no portão de casa. Mas vamos voltar aqui para a lição. E aí, essas pessoas boas são as pessoas que aceitam Jesus como Salvador, recebem a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e caminha junto com Jesus, lendo a palavra, orando, obedecendo. Mas muitas vezes a gente está fazendo tudo isso, mas vem uma vozinha assim no nosso ouvido e diz que a gente é careta de ir na igreja, que a gente não precisa ler a palavra, que a gente não precisa orar. Você sabe o que é isso, meninos? É o inimigo. O mesmo inimigo que foi lá, ó, e no meio do trigo jogou o joio. E esse inimigo, ele começa a colocar isso no nosso coração. E muitas vezes nós também nos afastamos da palavra de Deus por conta dessas coisas que nós ficamos ouvindo. Às vezes é a televisão, um programa que não é bacana da gente assistir. Mas a palavra de Deus fala que Jesus, ele tá sempre ali para nos ajudar, né? E aí, Jesus, ele fala que eu sou o agricultor, né? Que semeio a boa semente no meio de vocês, no campo. O que é o campo? É o lugar onde nós vivemos, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa casa, ali a nossa família. Seria essa terra, seria o campo. E as sementes escolhidas, as boas sementes de trigo, são as pessoas que já ouviram a falar de Jesus e pertencem ao reino de Jesus. Elas já aceitaram a Jesus como o único e verdadeiro Salvador. E vocês sabem que tem muitos, né, que já aceitaram a Jesus. Inclusive você, né, da classe de 8 anos. E aí, crianças, vocês sabem quem é aquele que gosta de enganar as pessoas e prejudicar os filhos de Deus? Isso mesmo, é o diabo, né? Ele é o inimigo das nossas almas. Mas calma, não precisa ter medo. Ao ouvir esse nome, a Bíblia nos diz que o diabo não pode fazer mal nenhum. E quem está com você é o Senhor Jesus. Olha que maravilhoso! Deus está com você aí na tua casa. Você já aceitou a Jesus e você não precisa ter medo. Bom, voltando aqui na parábola. Há muita gente, mesmo que sem ter Jesus no coração, faz de tudo para parecer que tem. Por isso que dá para confundir. E nós temos que estar espertos nesses dias, porque tem muita gente que não aceita Jesus, mas ele faz de conta que ele aceita para nos enganar. Por isso que nós muitas vezes nos confundimos com as pessoas, né? Que não são os verdadeiros cristãos. E assim é o joio, né? Ele é confundido com o trigo. Logo que ele começa a nascer, você não consegue distinguir quem é quem. E é a mesma coisa, a diferença, quando começa a crescer, a diferença, a gente vê aqui, ó, a diferença. Ele é totalmente diferente do trigo.
E assim também são as pessoas que não adoram ao Senhor. Ele começa a enganar, ele começa a fazer que ele é um verdadeiro cristão, mas de repente a gente descobre que aquela pessoa só faz maldade. Mas o Senhor Jesus fala que nós só saberemos os verdadeiros cristãos quando nós chegarmos lá no céu. Porque se nós seguirmos tudo aquilo que a Bíblia nos diz, orarmos, jejuarmos, ler a palavra, ser obediente, nós herdaremos o reino dos céus. Ah, mas será que eu vou? Será que o outro vai? Eu vou, eu tenho certeza. E você, tem certeza, crianças? Nós precisamos ter essa certeza, porque no grande dia, quando chegar os fins dos tempos, o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E aí ele vai separar os verdadeiros cristãos daqueles enganadores, dos falsos cristãos, né? Então, vocês têm que entender direitinho que Jesus é aquele que sabe quem é o verdadeiro cristão. Nós não enganamos a Jesus. Nós podemos enganar nosso amigo, muitas vezes contar uma mentirinha para a mãe, né? E a gente acha que tá tudo bem. Mas Jesus, ele sabe todas as coisas. Sabe por quê? Porque ele é Deus. E ele sabe, ele conhece o meu coração e conhece o seu coração. E esta parábola, ele nos ensina para que a gente possa saber quem ele é. Para que a gente possa saber que um dia algumas pessoas serão separadas e morarão eternamente no céu, e outras pessoas viverão muito longe de Jesus. Ai, meu Deus, eu não quero viver longe de Jesus, e você? Então, nós precisamos orar, pedir para Jesus vir sobre as nossas vidas, nos guardar de todo o mal, que o inimigo não tenha poder sobre nós, e que nós possamos continuar vivendo uma vida abençoada na presença do Senhor, para que o dia que o Senhor voltar e buscar a sua igreja, nós moraremos eternamente com Ele no céu. Amém? Então essa parábola, crianças, elas nos ensinam sobre o reino dos céus, que nós um dia vamos morar com Jesus. Então vamos ver se você aprendeu direitinho. Quem é o nosso agricultor? Jesus, isso mesmo. E quem semeou o joio na plantação? É o inimigo, o diabo, que vem para matar, roubar e destruir as nossas vidas. Mas ele não tem poder sobre mim e sobre você. E quem é o campo que fala nessa parábola? O campo é o mundo, são as nações, né? As nações que muitas vezes não reconhecem Jesus. É o Brasil, é Campinas, é o bairro aí onde você mora, é a rua aí onde você mora, o condomínio onde você está. Esse é o campo. Isso representa o campo, o lugar onde nós vivemos. E Jesus, ele compara isso, né, com os fins dos tempos. Porque quando ele vier buscar a sua igreja, muitos ficarão fora e outros irão morar eternamente no céu. Amém? Então, amados, esta era a lição de hoje, que vocês possam guardar no teu coração e saber separar o que é o joio da sua vida. Tira um momentinho aí agora na tua casa, fecha os teus olhos e vamos pensar o que é o joio. O que tem me feito ficar longe do Senhor? O que tem me feito contar algumas mentiras? O que tem me feito muitas vezes enganar as pessoas? Este é o joio da minha vida e da sua vida. Vamos pedir para Jesus agora limpar o nosso coração e que nós possamos ter discernimento das coisas que são do Senhor, que nós possamos saber separar o que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor. Amém? Senhor Jesus, nesta manhã de domingo, nós queremos te louvar e te agradecer por esta palavra, onde podemos aprender mais sobre ti, Pai.
Obrigado pelo teu amor, pela tua fidelidade. Ó Deus, e nos ajude, Senhor, a sabermos separar o joio das nossas vidas, Pai. Visita cada criança agora, Pai, que está assistindo esse vídeo, a cada família, que o Senhor possa tocar na vida de cada um deles, Pai, e que eles possam saber que o Senhor é Deus e é o Senhor que tem cuidado de nós, e que nós possamos saber separar, Senhor, quando vier o ataque do inimigo sobre as nossas vidas, que nós possamos ter discernimento, Pai, das coisas que são do Senhor. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, crianças? E aí o nosso versículo da semana, né, tá na nossa revista, a lição 4, que você pode fazer aí na tua casa. Também eu quero desafiar você a decorar o versículo dessa semana. Semana passada a tia Giovana falou sobre o versículo, ninguém mandou para nós o vídeo aí decorando o versículo. E nesta semana eu quero ver vocês mandando o vídeo pra gente, hein? Então, lá na nossa revista aqui, ó, essa é a revista do professor. Você tem aí na tua casa a revista do aluno. Bem depois do título da lição 4, tem o versículo aqui embaixo, ó. Vamos falar juntos? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. 1 João 4:9. É isso aí, crianças. Eu espero o versículo essa semana, hein? Decoradinhos, sem olhar no papel. Deus abençoe vocês, um bom domingo. Que a graça e o amor do Senhor esteja com cada um de vocês, com as suas famílias. E continue em casa, hein? Nós queremos você inteirinho depois, quando nós voltarmos. Logo, logo estaremos de volta. Deus abençoe. Grande beijo da tia Márcia.